Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez perguntamos de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou de qual país, mundo afora, você assiste o Jornal Foco do Brasil. Comente, deixe sua opinião, nos conte, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. Em áudio vazado e divulgado pelo site Metrópolis, muita repercussão com a preocupação do ministro General Heleno. Você viu? O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, afirmando que está muito preocupado e rezará para que Jair Bolsonaro não sofra um atentado fatal em 2022. O general fez essas afirmações na formatura do curso de aperfeiçoamento em inteligência para agentes já em atividade na Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Segundo Heleno, é preciso agir para evitar a adoção da solução mais rápida, eliminar o presidente da República. O que será que o general Heleno sabe que ainda não sabemos? Heleno disse que recorrerá a várias religiões para orar, rezar pela vida do presidente no ano eleitoral e que precisa tomar remédios psiquiátricos diariamente, 2 Lexotan na veia, para não levar Bolsonaro a tomar uma atitude mais drástica contra a corte. Como chefe do GSI, ministério lotado no Palácio do Planalto, sabemos que o general comanda a ABIN e tem a obrigação legal de zelar pela segurança do presidente, familiares e ministros do Planalto. Para isso, o órgão, que é dominado aí por militares, tem poder de polícia. Tenho uma preocupação muito grande com esse 2022, porque acho também que uma medida muito simples pode mudar, em 10 segundos, 20 segundos, totalmente o panorama brasileiro. Um atentado ao presidente da República bem-sucedido modifica totalmente a história do Brasil. Tenho plena consciência disso, afirmou Heleno na formatura da ABIN, ressaltando que os agentes serão importantes para evitar um eventual atentado contra o presidente. A partir da virada do ano, vou todo dia à igreja rezar alguma coisa. Para católicos, aos evangélicos, tudo que tiver por aí, peço. Torcer para que ninguém adote essa solução como uma solução que é a solução mais rápida, mais viável, com mais resultado. É eliminar a figura do presidente da República. Certamente dizendo isso, já que, segundo o que dá para entender, o presidente Jair Bolsonaro representa essa ruptura aí entre pessoas, interesses e poderes, não é? Em seguida, o general contou que já no mês que vem, início de 2022, ele vai mesmo rezar todos os dias nas igrejas, tudo o que tiver por aí, estará pedindo para, com esse objetivo de peregrinação, torcer e angariar forças para que Bolsonaro não seja eliminado. Foi o que comentou o general Heleno. E a preocupação de Heleno, gente, do general Heleno, é a preocupação de muitos brasileiros. Sem papas na língua, o presidente Jair Bolsonaro arrumou uma coletânea de inimigos poderosos ao longo do seu mandato. Veja só o que a própria classe artística, acostumada com a Lei Rouanet, o que essa classe, ou parte dela, não é, torce contra o presidente. Não é? Vimos a Anitta, por exemplo, visitando agora no Rio de Janeiro um pai de santo. Enfim, todas as forças que puderem reunir, vão reunir. E todas as ações que puderem fazer, farão. Como já tentaram em 2018. Portanto, a preocupação de muitos brasileiros e do próprio general Heleno não é à toa. O presidente Jair Bolsonaro e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes,
selaram um acordo que prevê a transferência do aeroporto Campo de Marte ao governo federal em troca do fim de uma dívida de 25 bilhões de reais da prefeitura com a União. O aeroporto, de 2,1 milhões de metros quadrados, fica localizado na zona norte da capital paulista, gente. Atualmente, cerca de 970 mil metros quadrados do local são administrados pela Infraero e pouco mais de 1 milhão de metros quadrados pelo Comando da Aeronáutica. Historicamente, a Prefeitura e a União disputam o terreno em ações judiciais que ainda não tiveram uma conclusão. O litígio dura desde 1958. Bolsonaro está fazendo um gesto muito importante para a cidade de São Paulo, que é a questão do acordo sobre Campo de Marte. Participou Bruno Bianco, advogado-geral da União, Bolsonaro, presidente, orientando para que fosse firmado esse acordo, disse Nunes. Há informação de que a dívida da União com São Paulo também deve ser extinta. O chefe do executivo que desembarcou em São Paulo, o presidente Bolsonaro, desembarcou durante o período matutino desta quarta-feira, se reuniu com Nunes para finalizar, então, os últimos detalhes da negociação. Fontes informaram que a dívida da União com São Paulo, então, também deve ser extinta. Agora, o acordo selado entre Bolsonaro e Nunes precisa ser aprovado pela Câmara Municipal. O presidente Bolsonaro está aqui fazendo uma ação, um gesto muito importante para a cidade de São Paulo, que é a questão do acordo do Campo de Marte. Participou da reunião o Bruno Bianco, da AGU, e o presidente aqui já orientou para que fosse firmado esse acordo. Portanto, presidente, em nome da cidade de São Paulo, agradecer ao senhor, vai ajudar muito a gente poder melhorar aqui os investimentos. É um problema da União e da Prefeitura de um litígio judicial desde 1958. Então é isso, agradecer e está feito. E o presidente Bolsonaro participou ainda em São Paulo de outros eventos. O primeiro foi o Fórum Moderniza Brasil, ambiente de negócios na Fiesp, que contou com participações especiais, discussões, debates relacionados ao fórum, incluindo o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também participando o presidente Jair Bolsonaro. Nós fomos prisioneiros do baixo crescimento e da corrupção na política. São sintomas clássicos, você não precisa inventar nada. Percorra a literatura existente e você vai ver que há o caminho da prosperidade e há o caminho da miséria. O excesso de intervenção levou vários países do mundo, desde as experiências com socialistas na Coreia do Norte, na Alemanha Oriental, em Cuba versus Chile, no mundo inteiro. Os anglo-saxões, americanos e ingleses, por exemplo, foram a grande referência da primeira fase de grande industrialização no mundo. E, do outro lado, você vê agora 3,7 bilhões de eurasianos saindo da miséria quando mergulharam nos fluxos globais de capitalismo. Então, você vê a China saindo da miséria, a Indonésia saindo da miséria, o Vietnã saindo da miséria, a Rússia saindo da miséria, e o Ocidente em transe. Quer dizer, o Brexit, o Macron ganhando na França, o Trump nos Estados Unidos, e o discurso sempre de o quê? De vitimização do Ocidente. Então, não há dúvida que há um caminho institucional para dar certo. E nós, no Brasil, queremos justamente dar essa guinada. O mundo inteiro tributa aos super ricos. O mundo inteiro tributa os super ricos. E é isso que justamente permite que você baixe o imposto sobre as empresas. Tudo acontece dentro das empresas. É lá que tem um aumento de produtividade, um aumento de salário, as inovações, a criação de emprego e renda, é tudo dentro da empresa. Então, quando você pega um imposto de 36% e baixa para 26%, e a arrecadação subindo, você bota para 23%, durante 40 anos, o mundo inteiro baixou a taxa de imposto sobre as empresas. O corporate tax caiu de 44% para 23,5%, média da OCDE. O Brasil, durante 40 anos, foi na direção contrária, foi lá em cima, para 40%, 36%, 44% para alguns setores. Então, nós estávamos a 1 milímetro disso, já aprovado, inclusive, na Câmara de Deputados. Sentaram em cima. Temos coisas alguém que senta em cima. Muito legais pela frente. Então, isso dá uma frustração, porque a gente sente que o futuro está próximo. O futuro está próximo. A reforma tributária, a reforma administrativa, as privatizações, o futuro está ali. Mas é aquele negócio, não dá para compensar em 4 anos, coisas foram feitas em 40. Tem que ter um pouco de paciência, democracia é isso mesmo. Eu não quero ir no raciocínio muito lógico, a mostrar um pouquinho o que é governo. O pessoal lembra do Tomada de Três Pinos e começo do milênio.
quanto aquelas pessoas não ganharam com isso, não é, Paulo Guedes? O Inmetro estava partindo para a nova tomada de Três Pinos, buscando aí trocar todos os tacógrafos de mais de 3 milhões de veículos no Brasil, trocar todos os taxímetros, dos táxis, obviamente, né? Bem, descobrimos, conversei com o Paulo Guedes, a ideia era de uma diretora, mas o colegiado tinha aprovado. Ripei todo mundo. Foi para o saco todo mundo. Botei lá um coronel do Exército. A imprensa, né? Mais um militar. O cara é formado pelo IME, pô. Assim como o Tarcísio é formado pelo IME. Ninguém mais fala em método. Se tiver problema, se chegar para mim, a gente resolve com o coronel Gerson os problemas de lá. Também, há pouco tempo, tomei conhecimento que uma obra de uma pessoa conhecida, Luciano Hang, estava fazendo mais uma loja e apareceu um pedaço de azulejo durante as escavações. Chegou o IPHAN e interditou a obra. Aí, liguei para o ministro da pasta, né? Que trem é esse? Né? Que eu não sou tão inteligente como meus ministros. O que é IPHAN? Um PH. Né? Explicaram para mim, tomei conhecimento, ripei todo mundo do IPHAN. Botei outro cara lá. O IPHAN não dá mais dor de cabeça para a gente. Presidente, tem um contrato aqui do pessoal que está saindo, que dá para a gente forçar a barra para que não vá para frente. Aqui que é o Damares. Contratinho de 50 milhões de reais. Para que 50 milhões de reais? Que contrato é esse? É um contrato para o pessoal da FUNAI ensinar o índio a mexer com Bitcoin. Puta que eu pariu, pô. É foda. O ano passado chegou a Tereza Cristina falar comigo, meio apavorada, né? Presidente, tem que revogar um decreto, mas o senhor vai estar exposto. Mas seria bom que revogasse. Fala logo, Tereza, pô, fala logo, desembucha logo. Eu não sabia, por decreto, era proibido plantar cana-de-açúcar no estado do Amazonas. Aí alguém falou, vamos falar que você quer transformar a floresta amazônica em canavial. Eu falei, que se exploda, pô. Decretei, revoguei aquele decreto lá. Teria muito a conversar com os senhores sobre o que é um governo. Muita gente pensa que é uma maravilha, o cara está lá no Palácio da Alvorada, tomando leite condensado todo dia. Se bem que agora eu estou bem, né? Que por ocasião do Natal, minha esposa tem recebido crianças pobres lá e com roupa de Branca de Neve. Pô, o presidente está dormindo com a Branca de Neve. Então tem um lado bom da história. A liberdade é o nosso bem maior. Não podemos abrir mão disso, mas de jeito nenhum. E eu tenho liberdade para comandar esse país. Ouvindo muitas pessoas, estão do meu lado, como tive agora no aeroporto, enquanto conversei com um velho empresário ali, não falo o nome dele, que pode ser que eu não queira que fale, né? Como converso com o SCAF de vez em quando, como converso com tantas e tantas pessoas, Luciano Hang, Abílio, né? Para a gente tomar o melhor destino. Uma canetada errada minha, 210 milhões de pessoas pagam a conta. Engulo o sapo, não tem problema não. Mas de vez em quando, Paulo Guedes, a gente pensa e fala. Daí a merda está feita. Mas a gente fala com o coração. Mas a gente vê que a gente está vencendo essas amarras, estamos saindo da areia movediça. Isso graças, obviamente, ao nosso Deus e pessoas maravilhosas como vocês que acreditam no Brasil. E também em São Paulo, gente, o presidente Jair Bolsonaro, à noite, participou de um jantar especial em homenagem ao governo brasileiro pela ajuda humanitária ao povo libanês. E em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro também se encontrou com o apresentador Silvio Santos na residência do comunicador. A visita contou com um forte esquema de segurança
e não estava na agenda oficial do presidente. 4 carros da comitiva do presidente chegaram à casa do apresentador no Morumbi, zona oeste de São Paulo. A segurança foi feita pelo Gabinete de Segurança Institucional e reforçado pela Polícia Militar. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, é casado com Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, e ele chegou ao local cerca de 2 horas antes de Bolsonaro. Além de Fábio Faria, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, também esteve presente. Certamente, o presidente levou seus parabéns, cumprimentos ao apresentador, comunicador, dono do SBT, Silvio Santos, que esteve de aniversário agora, no dia 12 de dezembro, quando completou 91 anos de idade. E da série Tudo é Culpa de Bolsonaro, Ciro Gomes culpou o presidente da República por ser alvo de operação da Polícia Federal. Você viu aí a repercussão? A Polícia Federal deflagrou uma força-tarefa a fim de desmontar um grande esquema de fraudes, exigências e pagamentos de propinas a agentes políticos e servidores públicos decorrentes de procedimento de licitação para obras no estádio Castelão, em Fortaleza. Entre os alvos da operação estiveram o pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, e o irmão dele, o ex-governador do Ceará, senador Cid Gomes. Pelo menos 80 agentes federais cumpriram 14 mandados de busca e apreensão em domicílios investigados nas cidades de Fortaleza, Meroca, Juazeiro do Norte, São Paulo, essas 3 primeiras aí no Ceará, e também São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais e São Luís, Maranhão. As investigações tiveram início no ano de 2017, sendo identificados indícios de esquema criminoso envolvendo pagamentos de propinas para que uma empresa obtivesse êxito no processo licitatório da Arena Castelão e posteriormente, na fase de execução contratual, recebesse valores devidos pelo governo do estado do Ceará ao longo da execução da obra de reforma, ampliação, adequação, operação e manutenção do estádio Castelão. Apurou-se indícios de pagamentos de 11 milhões de reais em propinas diretamente em dinheiro ou disfarçadas de doações eleitorais com emissões de notas fiscais fraudulentas por empresas fantasmas, diz a nota da Polícia Federal. Veja você aí que agora é fácil culpar Bolsonaro, mas o trabalho da Polícia Federal começou em 2017, não é? Pelo menos 1 ano e meio, 2 anos antes de Bolsonaro assumir o poder. Os irmãos Gomes são citados juntamente com Lúcio Ferreira Gomes, outro irmão da dupla, além de 3 políticos que integrariam um núcleo de agentes públicos da organização criminosa que teria funcionado entre os anos de 2010 e 2013. Os atos sistemáticos de corrupção delatados resultaram em massivos ganhos para a empreiteira e, como contrapartida, possivelmente proporcionaram um enriquecimento ilícito dos agentes públicos beneficiários num esquema que permeou as 2 gestões consecutivas do ex-governador Cid Ferreira Gomes no estado do Ceará, acrescenta a Polícia Federal em nota. Nas redes sociais, opiniões também, disparadas por Ciro Gomes, por exemplo, o ataque primário de defesa foi contra o presidente Bolsonaro, tentando estabelecer que a operação da Polícia Federal teria sido por orientação política. Mais uma vez, lembramos que as investigações, o trabalho, começou ainda em 2017, quando Bolsonaro nem perto de chegar à presidência estava. Ele, Ciro, também negou fazer parte de um esquema de fraudes decorrentes de procedimento de licitação para obras na Arena Castelão, em Fortaleza. E até Lula e Gleisi Hoffmann saíram na defesa de Ciro e atacando Bolsonaro. Não comentaram nada sobre a corrupção, a prática comum, inclusive, de culpar Bolsonaro. Virou uma prática, inclusive, esse negócio no Brasil há um bom tempo, inclusive desde os escândalos petistas dos governos do PT, é prática comum no Brasil,
depois que os escândalos vêm à tona, inclusive os escândalos do PT vieram à tona em seus governos, qualquer acusação de propina, corrupção ou roubo jamais será admitida e sempre será colocada a acusação na conta da perseguição política e agora na conta de Bolsonaro. E dizem que até as pedras que são pedras se encontram. Ou seria o efeito Bolsonaro também, que está fazendo muita gente se revelar. O fim de Alckmin parece que será mesmo agarrado a Lula. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou sua desfiliação do PSDB. Agora chegou a hora da despedida, hora de traçar um novo caminho, afirmou o agora ex-tucano nas redes sociais. Alckmin é cotado para ser vice do petista Lula nas eleições do ano que vem. Agora tem até nesta quinta, inclusive, Lula e ele, Alckmin, participando de um evento de um sindicato, um congresso de um sindicato. Resta saber se Alckmin está disposto a usar uma camiseta da CUT. E em até as pedras que são pedras se encontram dois, tentando criar pontes com o MDB para as eleições de 2022, o pré-candidato à presidência pelo Podemos, Sérgio Moro, se aproximou do ex-presidente Michel Temer e marcou um encontro com o MDBista. Moro, que tem a Lava Jato como bandeira, enfrenta resistência para avançar em conversas com partidos e lideranças que foram alvo da operação. Temer foi preso em 2019 em ação da Lava Jato do Rio de Janeiro por decisão do juiz Marcelo Bretas. Moro e Temer já conversaram por telefone. O encontro entre os dois chegou a ser marcado, mas foi adiado por problemas de agenda. Os dois devem se encontrar até o final deste ano ou no início de 2022. E assim, está aberta a temporada de ex-presos, ex-alvos da Lava Jato. Agora, na busca de parcerias, ele, Sérgio Moro, olhos fechados, não quer saber quem é quem, mas até com Temer quer conversar. Quem diria, não é mesmo? O que a política a gente é capaz de fazer neste Brasil. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Mais uma vez, gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.